Glória a Deus. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. É com muito prazer e honra que venho por mais uma vez gravar mais um vídeo aí no nosso canal Derrubando Raciocínios. Para nós é um motivo de muita alegria poder estar explanando a você a santa e gloriosa palavra de Deus. E hoje com um tema polêmico, louvado seja Deus. Mas antes de recitar o tema, louvado seja Deus, eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal, deixar o seu like. E nos comentários, aguardo você abordar um assunto para os nossos próximos vídeos. E com isso eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 18 ao 22, que diz a palavra de Deus da seguinte maneira: Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Conheça as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua perseverança. Sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti, que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com seu ensino ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Ele tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Portanto, lançarei num leito de dores, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, mediante o texto que nós aqui lemos, louvado seja o nome do Senhor, observa que foi uma carta, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor Jesus enviara aí para o anjo da igreja que estava em Tiatira. Louvado seja Deus. E na carta ele dizia: eu conheço as tuas obras, conheço a tua fé, conheço o teu serviço, sei que tens perseverança, e as tuas últimas obras são bem maior do que a primeira. São qualificações estas de obreiros que nós temos o prazer, aleluia, de receber em nossas congregações, de ter em nossas congregações, mas que infelizmente nos dias atuais, louvado seja Deus, está faltando. Louvado seja Deus. É claro que eu não vou globalizar, aleluia, Deus ainda tem as suas ramificações, sem dúvida nenhuma, mas se tivesse mais na obra de Deus seria melhor. Pois bem, só que o anjo da igreja de Tiatira, além de ter todas essas qualidades, o Senhor Jesus tinha contra ele, que tolerava a Jezabel, mulher que se dizia profetiza, que com os seus ensinos ela enganava os servos do Senhor, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. É aqui que eu quero frisar com você. Quais eram os ensinamentos que Jezabel incitava? Louvado seja Deus no seu tempo. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Você pode até me dizer: mas irmão Donizete, Jezabel morreu faz muitos anos. Depois de, louvado seja o nome do Senhor, muitos anos, aleluia, glória a Jesus, que veio o livro do Apocalipse. Pois bem, se você parar para observar aí o verso 21, ele está falando em dois tempos. O verso 21 diz: dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Para quem estuda, para quem é estudado, sabe que não minto. O verbo arrepender-se, ele está no tempo passado. Aleluia, coisa que já se passou. Mas quando ele descreve, mas ela não quer se arrepender, já pulou para o tempo presente. Por que teve essa mudança de tempo? É simples entender. Porque realmente a Jezabel física, da qual nós vemos à luz da Bíblia, ela já morreu. Mas infelizmente, os ensinamentos dela estão permeando as nossas igrejas. E para conhecer os seus ensinamentos, precisamos conhecer também a sua biografia. Louvado seja Deus. E para conhecer a sua biografia, gostaria de pedir a você que abra a sua Bíblia comigo, no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, no seu capítulo 16. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Primeiro livro dos Reis, no seu capítulo de número 16. E o versículo de número 30 e 31, que diz assim: Fez Acabe, filho de Uri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele.
Como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Tibaal, rei dos Sidônios, serviu a Baal e o adorou. Louvado seja Deus. Aí, o início da biografia de Jezabel começa nos mostrando que ela foi esposa do rei Acabe, que era rei de Israel. Louvado seja Deus. Jezabel ela era filha, louvado seja Deus, do rei dos Sidônios, chamado Etibaal, que também ele era um sacerdote de Baal. Jezabel, por sua vez, a Bíblia nos mostra que ela era uma rainha idólatra. Louvado seja o nome do Senhor. E Acabe assim teve o seu casamento com esta mulher. Louvado seja Deus. Primeiro ensinamento que ela incita é um casamento com pessoa que não professa a mesma fé. Louvado seja Deus. Porventura, será que existe isso em nossas igrejas? É jovens que estão apaixonando-se, aleluia, estão apaixonados, estão namorando, ou já até se noivaram, aleluia, pretende se casar com pessoas que não professam a mesma fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, isso é um incentivo de Jezabel. Quantos hoje estão fazendo assim? Aleluia, mas não faça tal coisa. Louvado seja Deus. É como nós aprendemos à luz da Bíblia, que comunhão tem a luz com as trevas, que comunhão tem um templo de Deus com Belial. Louvado seja Deus. O Senhor não aceita, querido e amado irmão, mistura. Louvado seja Deus. Vai casar, ore a Deus. O Senhor te dá uma direção correta para que você lá na frente não venha se arrepender. Então a primeira obra que ela nos incita é casamentos, aleluia, com pessoas que não profetizam a mesma fé. Ainda dentro desse versículo de 1 Reis, aleluia, louvado seja Deus, do versículo 30 ao 31, nós vemos um segundo ensinamento, a famosa idolatria. Louvado seja Deus. Segunda obra que Jezabel nos incita é idolatria. Louvado seja Deus. Há quem diz para nós que idolatria seria apenas você se prostrar, você venerar uma imagem de escultura, louvado seja Deus, uma estátua de gesso, de bronze, ou seja lá do que for, aleluia, uma foto, louvado seja Deus. Mas será que hoje existe idolatria dentro das nossas igrejas evangélicas? Louvado seja o nome do Senhor. É triste em dizer isso, amados, mas infelizmente sim, existe idolatria. Aleluia, louvado seja Deus, no nosso meio evangélico. Aleluia, quantas pessoas se fazem fã de cantor fulano de tal, pregador fulano de tal. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Quantos se fazem fã de pastor fulano de tal, de obreiro fulano de tal. Ah, eu só gosto da mensagem do irmão fulano, do irmão Beltrano. Louvado seja Deus. Isso trata-se de idolatria. Louvado seja Deus. E a palavra é enfática em dizer, fugir da idolatria. Cuidado que idolatria também é um dos ensinos de Jezabel. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Vamos percorrer a Bíblia Sagrada e ver mais, aleluia, o que a palavra nos mostra acerca dos ensinos de Jezabel. Abramos as nossas Bíblias aí no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, primeiro livro de Reis, capítulo 19 e o verso 1, que diz assim: Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matara a espada todos os profetas. E o verso 2 diz: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me faça os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer com a tua vida, como a de um deles. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Beerseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Louvado seja Deus. Um outro ensinamento, louvado seja Deus, que nós vemos aqui, dentro desses textos. Aleluia, que Jezabel, quando ela soube que Elias derrotou os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, como todos conhecem, e os 400, aleluia, de Acera,
A palavra nos diz que ela perseguiu a Elias. Aleluia, louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Ela perseguiu Elias. Porventura, existe perseguições de cristão hoje na igreja? Infelizmente existe, queridos. Infelizmente existe. Louvado seja Deus. Quantas pessoas, por pregarem a palavra de Deus em espírito e em verdade, por manter um evangelho genuíno, são perseguidas na atualidade. Aleluia, por obreiros, por pastores, por irmãos que infelizmente não temem a Deus, querem servir ao Senhor de qualquer maneira, então passa a perseguir. Aleluia, tudo isso é incentivo, são os ensinamentos de Jezabel. Louvado seja o nome do Senhor. E o interessante, ela perseguiu com uma finalidade, de fazer com Elias, aleluia, louvado seja Deus, o que Elias fez com os seus profetas, que foi matar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Jezabel foi uma perseguidora de profeta, aleluia, matadora de profeta, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas não é de se espantar, aleluia, porque a palavra de Deus nos diz, aleluia, louvado seja Deus, acompanhe comigo aí, aleluia, louvado seja Deus, o Evangelho segundo escreveu João, aleluia, louvado seja Deus. Olha só o que as Escrituras nos mostram aqui, irmãos. Aleluia. Evangelho segundo escreveu João no seu capítulo de número 16. Louvado seja Deus. João 16, versículo de número, aleluia, 1 a seguir, que diz assim: Tenho-vos dito essas coisas, para que não vos escandalizeis. Eles vos insultarão nas sinagogas. De fato, vem a hora em que qualquer que vos matar pensará estar oferecendo culto a Deus. Isso vos farão porque não conheceram o Pai e nem a mim. Tenho-vos dito isso, a fim de que quando chegar a hora, vos lembreis de que vos tinha prevenido. Eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Quantas vezes somos açoitados nas sinagogas por pregarem a verdade. Aleluia, por combater o pecado que infelizmente está se alastrando dentro da casa do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Tudo isso são ensinamentos, são incentivos, são incitações, aleluia, do espírito de Jezabel. Aleluia, louvado seja Deus, por quem por ele está contaminado. Louvado seja o nome de Jesus. Perseguidora de profeta, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Vamos aí em mais um texto, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, que está registrado em 1 Reis, capítulo de número 21, aleluia, 1 de Reis, capítulo de número 21, louvado seja Deus, versículo 25, louvado seja Deus. Aleluia, que diz assim a palavra de Deus, 1 Reis 21, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número, aleluia, louvado seja Deus, 25, que diz assim: Não houve ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Aleluia. Irmãos, eu vou repetir esse texto. Não houve ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Instigava, amado, é sinônimo de incitava, impulsionava. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, cuidado para que você não esteja contaminado também com Jezabel. Aleluia, porque ela estava incentivando, instigando, aleluia, ao seu marido Acabe, ao seu esposo Acabe, aleluia, a fazer o que era mal. E o que era mal naquele momento, nesse episódio, nesse texto, aleluia, senão que, aleluia, ela mandou uma carta pelos seus mensageiros, aleluia, para que, levantando-se assim uma calúnia contra Nabote, que não queria vender a sua vinha, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E assim, aleluia, louvado seja Deus.
ela instigava o seu marido a tomar posse da vinha que não era dela, que não era propriedade dele. Aleluia, louvado seja Deus. Quantas mulheres hoje, aleluia, até mesmo dentro das igrejas, estão incentivando seus maridos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a andarem por caminhos, aleluia, largos e espaçosos, caminhos perversos, que desagradam aos olhos do Senhor. Tudo isso são incentivos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, de Jezabel. Cuidado, se você está incentivando, aleluia, louvado seja Deus, alguém a fazer algo de errado, pode ter certeza, aleluia, faz parte dos ensinamentos de Jezabel. Aleluia, glória a Jesus. Em 1 Reis, queridos, vai acompanhando comigo aí, 1 Reis, capítulo 21, e agora, louvado seja o nome do Senhor, versículo de número 7. Aleluia, louvado seja Deus. 1 de Reis, capítulo 21 e versículo 7. A palavra diz assim: Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu com efeito o reino de Israel? Levanta-te e come, alegra-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e mandou as cartas às autoridades, aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Escreveu nas cartas: apregoai o jejum e ponde a Nabote diante do povo. Louvado seja Deus. Aleluia. Observa que aqui Jezabel, ela usou de uma autoridade, aleluia, para com seu esposo Acabe. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, um incentivo, mas um ensinamento dela, ela querer ser mais autoritária do que o seu marido. Será que existem irmãs em nossas igrejas que são mais autoritárias do que os seus maridos? Irmãos, é triste dizer isso aqui, mas infelizmente existe. Amadas, por favor, com isso eu não quero dizer que vocês devem ser inferiores a eles, não. O Senhor Deus, quando criou a mulher, criou do seu lado, da sua costela, da costela do homem, aleluia, com a finalidade de que ela fosse adjuntora, companheira, ajudadora, correspondente do seu marido e não autoritária. Amada irmã, se você está, aleluia, usando de uma autoridade que é outorgada, que é delegada ao seu marido, aleluia, louvado seja Deus, você está, aleluia, contaminada com o incentivo, com o ensinamento de Jezabel. Cuidado, querida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, porque Deus, Ele tem contemplado todas estas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos ver mais uma obra que Jezabel nos incita. Segundo livro dos Reis, vamos ler aí, no segundo livro dos Reis. Aleluia, louvado seja o Senhor, que vive para todo sempre. Segundo livro dos Reis, no seu capítulo de número 9 e versículo de número 30. Segundo Reis, capítulo de número 9, versículo 30, que diz a palavra de Deus da seguinte maneira: Então Jeú foi a Jezreel. Quando Jezabel soube, pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Louvado seja Deus. Então Jeú foi a Jezreel, quando Jezabel soube, pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Outro ensinamento de Jezabel, outro incentivo de Jezabel. Aleluia. Jezabel era uma mulher vaidosa. Louvado seja Deus. Toda e qualquer vaidade. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, vem dos ensinamentos de Jezabel. Ah, você pode dizer para mim, mas irmão Donizete, no livro de Eclesiastes está dizendo vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Louvado seja o nome do Senhor. O que seria esse tudo vaidade? Orar seria uma vaidade? Porque quando ele fala tudo, tudo é tudo. Louvado seja o nome do Senhor. É simples entender, quando a palavra diz que tudo é vaidade, é tudo aquilo que se usa, louvado seja Deus,
sem necessidades. Aleluia. Louvado seja Deus. E Jezabel, ela foi uma mulher vaidosa. Observa que ela pintou em volta dos seus olhos, enfeitou a sua cabeça. Aleluia, louvado seja Deus. Pintou em volta dos seus olhos e olhou. Aleluia, louvado seja Deus. Enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Glória ao nome de Jesus. Será que existe irmãs se maquiando hoje, se pintando? Aleluia, para quem não sabe, aleluia, há cerca de 3.000 anos antes de Cristo, aleluia, as maquiagens, elas surgiram lá nas terras do Egito. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, com finalidade de enfeitar os cadáveres que morriam nas terras do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. E os tais enfeites hoje, infelizmente, aleluia, glória ao nome do Senhor, está arrancando a imagem e semelhança de Deus. Aleluia, querida irmã, você não precisa se maquiar, aleluia, para se tornar bela, para se tornar bonita, porque você carrega sobre você a imagem e semelhança de Deus. Preste atenção, aleluia, que dentre os frutos da carne, eu gostaria de ler com você, aleluia, abra sua Bíblia comigo aí, aleluia, livro de Gálatas, aleluia, carta do apóstolo Paulo aos irmãos que estavam na Galácia, livro de Gálatas, aleluia, no seu capítulo de número 5, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Jesus, o versículo de número 19, olha só, preste atenção, as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, vou repetir, impureza, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, aleluia, li aqui a respeito das obras da carne, dos frutos da carne. Aleluia, louvado seja Deus. O tema do texto, da mensagem de hoje, não seria esse, mas dentre as obras da carne, eu ilustrei bem aqui, aleluia, na minha fala, aleluia, louvado seja Deus, impureza. Há quem afirma que impureza seria simplesmente sujeira. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Impureza, querida, é tudo aquilo, aleluia, que é impuro, aleluia, que perdeu o seu original, vamos dizer assim. Aleluia, louvado seja Deus. Você foi feita pura. Se você acrescenta uma maquiagem, pode ter certeza, você se tornou impura. Aleluia, você se tornou uma pessoa fantasiada, maquiada. Aleluia, louvado seja Deus. E Deus não se agrada disso. Aleluia, louvado seja Deus. Esses dias atrás, eu acessando o meu Facebook, glória a Jesus, eu vi postado lá uma foto com uma seguinte frase de uma cantora gospel aí muito famosa, não vou citar o nome dela aqui. Aleluia, louvado seja Deus, por questão de ética. Aleluia, talvez não foi nem ela que escrevera, mas sei que ela também se maquia. Louvado seja o nome do Senhor. E lá estava escrito que ela não estava se maquiando, ela estava retocando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus, aquilo que Deus havia feito. Eu te pergunto, porventura, você precisa retocar aquilo que Deus faz? Aleluia. Porventura Deus faz alguma coisa imperfeita? Quando Ele te fez perfeito. É certo que os pecados, os nossos pecados, aleluia, nos contamina. Mas lembre-se que o sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo pecado. Pois bem, e Jezabel, ela se maquiava, ela se enfeitava. Mas olha o que a palavra de Deus nos diz acerca, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, dos tais enfeites. Abramos as nossas Bíblias aí, aleluia, na segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo,
Louvado seja Deus, no seu capítulo 2, e o verso de número 9, que diz assim, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 9. Quero que do mesmo modo as mulheres se vistam com roupas decorosas, com modéstia e sobriedade, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou com vestidos dispendiosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com as boas obras. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Paulo é enfático em dizer, aleluia, louvado seja Deus. Que as mulheres se portem, se vistam com roupas decorosas, aleluia, com modéstia, com sobriedade, não com tranças, não com ouro, aleluia, louvado seja Deus. Destacando aqui os enfeites, meus queridos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas ainda tem um texto aqui, registrado, aleluia, louvado seja Deus, na carta do apóstolo Pedro, aleluia. Eu peço que você me acompanhe aí, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, graças a Deus, seja Deus louvado para todos sempre. Primeira carta de Pedro, no capítulo 3, e verso de número 3, aleluia, louvado seja Deus, a seguir que diz assim, 1 Pedro 3,3, a beleza das esposas não seja no enfeite exterior, ele está dizendo não seja no enfeite exterior, como o frisado de cabelos, o uso de joias de ouro, ou o luxo dos vestidos, mas a beleza interior no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Aleluia, ele está dizendo que não seja o vosso enfeite exterior, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia, não seja, louvado seja Deus, como o frisado de cabelo, uso de joias de ouro, aleluia, louvado seja Deus, ou luxo dos vestidos. E as obras que Jezabel incita é você se contaminar com as vaidades. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Louvado seja Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. E dentro do texto oficial aqui, aleluia, louvado seja Deus, de Apocalipse capítulo 2, versículo de número 20, nós vemos mais um, aleluia, ensino, aleluia, louvado seja Deus, de Jezabel. Ele está dizendo, tenho porém contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza, com o seu ensino ela engana os meus servos, seduzindo-os. A palavra está nos mostrando que Jezabel era uma mulher sedutora. Será que existem seduções dentro de nossas igrejas? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Esses são os ensinamentos de Jezabel, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Observa, querido irmão, observa, querida irmã, se você não está contaminado com esses ensinamentos. Qual é a recompensa que você tem? Aleluia, se persistir neste erro de você ser, aleluia, louvado seja Deus, ter uma união, aleluia, louvado seja Deus, com pessoas do mundo, aleluia, louvado seja Deus, ser idólatra, perseguidor de crente, vaidosa, aleluia, louvado seja Deus, ter autoridade a mais que o seu marido, aleluia, ser sedutora, aleluia, louvado seja Deus. Se você persistir nesses erros, aleluia, qual será o seu fim? Aleluia, louvado seja Deus. Nós vemos em 2 Reis, capítulo 9, verso de número, aleluia, segundo livro dos reis, aleluia, capítulo de número 9, aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo, e o verso de número 33, aleluia, glória a Jesus, acompanhe comigo, até o 35, diz assim, aleluia, olha o final de Jezabel, disse Jeú, jogai daí para baixo, jogaram-na para baixo, e foram salpicados com o seu sangue, a parede e os cavalos, e esses a pisotearam. Entrou Jeú, comeu e bebeu, e disse ele, pegai aquela maldita, e a sepultai-a, pois é filha de rei. E quando, porém, foram para sepultar,
não acharam dela senão somente o crânio, os pés e as palmas das mãos. Voltaram e comunicaram a Jeú, que disse: essa é a palavra do Senhor, a qual falou por intermédio de Elias, o tisbita, seu servo. No campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, num terreno de Jezreel, de modo que não se poderá dizer: esta é Jezabel. Louvado seja Deus. Está aí o fim, aleluia, daquela mulher por nome Jezabel. Louvado seja Deus. O fim dela foi comida pelos cães. É claro, não é que nem muitos irmãos que, aleluia, são extremistas em dizer que quando foram ver o cadáver de Jezabel que encontraram lá, foi apenas as suas unhas porque estava pintada de esmalte. Querido, isso não tem nada a ver. Aleluia, a Bíblia está dizendo que quando foram sepultar, aleluia, louvado seja Deus, foram ver o cadáver daquela mulher para sepultar, não encontraram lá senão a palma das mãos e a caveira. Louvado seja Deus. Tudo isso para que se cumprisse a profecia de como seria a sua morte, aleluia, profetizada pelo profeta Elias, que os cães junto aos muros de Jezreel comeriam a carne de Jezabel. Aleluia, louvado seja Deus. E qual é o fim daqueles que são contaminados com seus ensinamentos? Aleluia. E aqui no livro de Apocalipse, capítulo 2, e o verso 22 nos mostra. Olha só, preste atenção, verso 22. Portanto, lançarei num leito de dores, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Sabe o que te espera se você persistir nos ensinos de Jezabel? Aleluia, leito de dores. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Leito de dores, é o que está dizendo aqui. Aleluia, lançarei no leito de dores, bem como em grande tribulação. Grandes tribulações virão sobre você. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, glória a Jesus. Os que com ela adulteram. Aleluia, se você é contaminado com os espíritos, com os ensinos de Jezabel, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, você está adulterando com ela. Aleluia, louvado seja Deus. Caso não se arrependa, vou repetir, caso não se arrependa das obras que ela incita. Portanto, se você até aqui, aleluia, tem sido contaminado com os ensinos de Jezabel, aleluia, louvado seja Deus, é tempo de você se arrepender. Papai do céu está pronto para perdoar os seus pecados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, para que você, aleluia, seja, aleluia, uma bênção nas mãos de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Ferirei de morte os seus filhos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha a mente e o coração, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 23. Aleluia. Portanto, queridos ouvintes da palavra de Deus, está aí esse ensinamento. Aleluia, louvado seja Deus, desmascarando os ensinos de Jezabel. Aleluia, louvado seja Deus. Que Deus abençoe, medite nesta palavra, se guarde para que não se contamine e que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado na sua vida. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, aguardo você. Aleluia, louvado seja Deus, com os seus comentários. Aleluia, louvado seja Deus. Se inscreva em nosso canal, deixe o seu like. Aleluia, e nos comentários aborde, aleluia, os próximos temas, e assim teremos o prazer de, junto com você, derrubarmos mais raciocínios. Que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus.